Tudo bem. Só um minuto. Pronto. Eu vou voltar. Resolvi isso. Só precisa botar a Enter. câmera. Ativar. Pronto. Tá ótimo, assim. Abrindo as perguntas aqui para eu ver no computador as perguntas Mas enquanto. tem umas outras primeiras aqui. É, Padre José Luiz, meu colega de faculdade de teologia, brilhante, né? Atualmente pároco da Igreja Santa Isabel, correto? Você quer Isso. falar alguma coisa sobre você? Eu sou padre desde o ano de 2020, sou padre palutino, faço parte da congregação dos Padres e Irmãos Palutinos, que se chama também Sociedade do Apostolado Católico. Estudei toda a minha formação no Mosteiro de São Bento, tanto a filosofia, quanto a teologia também foram feitos lá. Trabalhei além daqui do Rio de Janeiro, também 2 anos na nossa paróquia na Diocese de Manaus, numa cidade chamada de Novo Airão, chamada de cidade de Novo Airão, paróquia de Santo Ângelo. Experiência curta, pequena, sou um padre novo ainda, então ainda não tenho muito currículo, muita história para contar. Bom, 2 anos no Manaus, provavelmente tem bastante história para contar. Mas, para começar, você tem time de futebol? Você torce para algum time de futebol? Sou botafoguense. E minha mãe também. E você tem algum tipo de música que você gosta? Um cantor, uma cantora, ou uma música que você. Na verdade, eu escuto bastante coisa, depende da época, depende do dia. Ah, é? Você Tem gosta dias que a de. gente precisa de uma música mais animada, né? Tem dias que a gente precisa de uma mais tranquila, e varia um pouco. Ah, é. E me diz assim, você tem algum hobby? Geralmente lê. Quando a gente está mais atento, a gente consegue se concentrar mais, é leitura. É um Gosto hobby para bastante de ler. você? É uma coisa que você gosta de fazer, um hobby? Ler, leitura. Leitura é Leitura. uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ah, então tá. E comida? Você tem alguma comida favorita? Tenho, mas eu não falo não, porque senão as pessoas vêm e depois só chega essa comida aqui para o padre. Se falar que gosta de estrogonofe, aí todo mundo vai trazer estrogonofe. Então eu Tá nunca conto qual bom, que eu gosto mais. tá bom, tá certo. E bom, então vamos começar aqui. O que é a espiritualidade? O que é a espiritualidade para você, A minha em concepção de geral? espiritualidade, Teresa, é como se fosse o rosto, né, a face espiritual da pessoa. Ou seja, a espiritualidade é a identidade, é o modo pelo qual a pessoa se manifesta, né, espiritualmente, seja diante de Deus, seja diante da experiência dela, né, de fé com as outras pessoas. Então, me parece que a espiritualidade tem a ver um pouco com isso, né, com o rosto, com a identidade, com o modo com que a pessoa se relaciona, seja com o divino, seja com, né, com as próprias pessoas. Acho que a espiritualidade também, de algum modo, afeta não só o âmbito espiritual ou sobrenatural da nossa vida, mas também todo o nosso modo de ser. Então, identifico a espiritualidade como o rosto espiritual, como a face, como a identidade da pessoa, né, para além daquilo que humanamente a gente concebe física e materialmente. Não sei se é uma definição muito clara ou muito boa, mas eu penso que seria isso. Não, eu entendo. É como se fosse, faz parte do ser humano a espiritualidade, né? Como se Sim. fosse um braço, uma perna, enfim, é a maneira que ela se Não troca é no físico, mundo. mas faz parte do ser da pessoa. É, É, isso. mesmo aqueles que não professam nenhuma fé ou nenhuma religião específica, né, creio que tem algum tipo de, né, nem todos, mas alguns ou a grande maioria, né, creio que tem algum tipo de espiritualidade, algum modo de se relacionar, né, com as coisas que não são físicas, não são materiais e que não são simplesmente de cunho psicológico, mas que para nós tem um cunho espiritual, né? Com certeza. Há alguns anos atrás, inclusive um brasileiro físico, ateu, ganhou o Prêmio Nobel da Espiritualidade, Marcelo Gleiser, entendeu? E ele também se fala ateu, mas ele sempre dialoga muito com a espiritualidade, com as maneiras delas se manifestarem, né? E, como você disse, tem um rosto espiritual, entendeu? Por isso que
ele ganhou o Prêmio Nobel da Espiritualidade. E me diz uma coisa, o que é para você a espiritualidade católica? O que ela, assim, distingue um pouco das outras? E por que você entrou na espiritualidade católica? Porque era uma tradição da sua família? Foi algo que você encontrou? Você buscou outras coisas? Ou não? Vou começar pela segunda, que é mais fácil. Tá. A primeira é difícil. Eu fui criado numa família católica, né? Minha mãe é católica, meu pai era menos praticante do que ela na época, mas acabou, né, pela própria vivência, né, da fé, acompanhando, tanto quando eu era criança, depois também, né, toda a minha adolescência, ele acabou me acompanhando junto, né, levando, trazendo para a igreja e acabou também ficando na igreja. Então, de algum modo, a tradição familiar é importante. Eu creio que sou católico, né, em primeiro lugar, por uma tradição que recebi, mas não só uma tradição no sentido social, mas, né, de uma espiritualidade fundada também numa tradição religiosa. Não sei se não sei se é o fundamento primeiro, mas creio que é o primeiro no sentido de mais importante, mas historicamente falando é o que me precede, né? Nasci numa família católica, então, né, obviamente recebi esses fundamentos da fé católica. Né? Mas acho que mais importante do que o motivo que nos coloca é o motivo que faz a gente permanecer. Né? E eu me identifico muito com a fé católica. Né? Sempre que alguém me pergunta isso, talvez não é muito simpático de se dizer, mas penso que todas as religiões são iguais para você. Para mim, eu não posso dizer que são todas iguais, e nem posso dizer que eu não acho que a minha é melhor. Isso é soberbo de se dizer, mas de algum modo eu preciso acreditar que aquilo que eu vivo, de algum modo, faz mais sentido do que todo o resto que está ao meu redor. Com isso, não quero dizer que os outros estão errados, ou que a espiritualidade dos outros é menor, ou que a experiência, né, de alguém em qualquer outra fé ou religião, né, seja menos autêntica do que a minha. Mas creio que na fé católica me encontrei e encontrei aqui também algo que faz a minha vida ter mais sentido, e porque tem sentido, então acredito que é mais verdadeiro, e por isso permaneço, né, na fé católica, não por uma tradição familiar, mas por uma convicção pessoal, né, de que aqui encontrei a verdade de maneira mais ampla, de maneira mais completa e também de alguma maneira que me realiza pessoalmente de maneira mais profunda. Na fé católica, né, a gente encontra diversos elementos que a gente vai encontrar de espiritualidade em outros, né, em outros lugares, né, em outros lugares teológicos, podemos dizer, em outras religiões, em outras, né, crenças, mas creio que a fé católica, talvez, isso é uma distinção pessoal, não sei se num manual de teologia espiritual estaria escrito dessa maneira, mas algo que me chama sempre atenção é no modo nosso de se relacionar com Deus, no modo nosso, na verdade, de Deus se relacionar conosco, é justamente isso, né? Deus, ele precede a vontade humana, né? Deus, ele vem primeiro, né? Na fé católica, na expressão, né, de Jesus Cristo, no Evangelho, seja também no Novo Testamento, né, a gente percebe que Deus, ele vem primeiro, Deus, ele age, né, na primazia da sua liberdade e vem ao encontro do homem, e isso para mim é fantástico. Não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem primeiro, e porque busca primeiro, então a gente, numa resposta de fé, né, vai então ao encontro desse Deus que nos procura. Né, lá no Antigo Testamento, e aí já a nossa herança judaico-cristã, a gente encontra o homem que, quando peca, se esconde de Deus. E Eva que se escondem no paraíso porque tem vergonha, né, da nudez deles, daquela situação onde eles estavam expostos, né, à própria miséria. E Deus que grita, né, que chama por Adão, né, onde estás? Então, acho que na fé católica isso se realiza de maneira muito concreta, né, na vida e na pessoa de Jesus Cristo, que desce. Né? Não é por um esforço meu que eu alcanço Deus, não é pela minha meditação, não é pela minha santidade, nem por uma ascese, né, muito perfeita, né, que eu encontro Deus. É o contrário, é Deus que me encontra antes, e porque Ele me encontra antes, né, na maneira como estou, né, naquela expressão muito bonita que só Jesus poderia dar, né, do amor do Pai por nós, né, do Filho pródigo, onde Deus, ele, né, está à espera de nós sem fazer perguntas, ou do bom pastor que vai atrás da ovelha que se perde, né, ou daquela mulher que encontra uma moeda perdida e se alegra por causa daquela moeda tão pequena, né, e dá uma grande festa. Então, o que me chama a atenção, como disse, na fé católica, e diria não na fé, mas na espiritualidade católica, é essa primazia de Deus. Deus que, né, primeiro vem ao nosso encontro e nós respondemos a isso, né, com a nossa fé e com a nossa vida. Padre José Luiz, você já falou no início que você é palotino, né? É um Sim. padre palotino que pertence a uma congregação.
é, ou uma associação. O que você poderia nos fazer conhecer sobre a espiritualidade palotina? Como a gente falou, a espiritualidade de alguma maneira é a fisionomia espiritual nossa, né? A nossa identidade. E dentro da igreja existem muitas escolas, podemos dizer, muitos carismas, muitas maneiras de se expressar esse mesmo segmento de Jesus Cristo. Você vai encontrar uma escola franciscana que tem o Cristo pobre, né? Olha para o Cristo no pobre e vê o Cristo pobre, né? E se identifica então com essa imagem, né, teológica de Cristo e vive então atrás, né, dessa imagem. Por exemplo, os camilianos que se identificam com o Cristo, né, doente, aquele Cristo que se encontra nas pessoas que precisam de cuidados da sua saúde, né, então vai atrás dessa figura, dessa imagem de Cristo também nos doentes. Né? E nós, como palotinos, também temos uma imagem fundamental de Cristo, que define, de algum modo, a nossa espiritualidade. Nosso fundador, São Vicente Palotti, ele via Cristo, de modo especial, como apóstolo do Pai, né? Cristo como enviado. A palavra apóstolo, em grego, significa enviado. Né? Então, Cristo como o enviado do Pai, o apóstolo do Pai. Né? E a missão de Cristo ao ser enviado é o seu apostolado, portanto, né, é salvar as almas, salvar as pessoas. Jesus mesmo fala, eu vim para salvar o que estava perdido. Então, a salvação das almas é, de algum modo, né, essa missão primeira, principal, né, da vinda de Cristo até os homens e salvar a pessoa inteira. Então, de algum modo, o primeiro elemento da espiritualidade palotina seria, né, a figura de Cristo como apóstolo, como enviado ao mundo para salvar, né, o mundo, né, para vir ao mundo e levar, né, essas pessoas até o encontro com Deus. E também nós, então, como palotinos, temos que, em primeiro lugar, ter essa figura de Cristo como modelo a ser seguido. E aí entra o segundo elemento que eu destacaria como principal, né, da nossa característica, da nossa fisionomia espiritual, do nosso modo de ser. Né? São Vicente Pallotti ele destacava como principal para um palotino, né, a imitação de Cristo. Não a imitação de Cristo, o livro, né, de espiritualidade que a gente já deve ter ouvido falar, mas a imitação de Cristo como a sequela Cristo, né, como esse caminho, né, de seguimento de Cristo, como ir atrás, né, do Senhor imitando os seus passos. Né? Então, Pallotti ele dava para nós um método, né, que ele chamou de memória prática cotidiana. Né? A memória prática cotidiana seria exatamente o que o nome diz, mas não custa explicar. Né? Constantemente fazer memória nas ações práticas a cada dia do que Jesus faria. E a partir do que Jesus faria, então nós também devemos intuir ou decidir como agir, né, nessa imitação do Cristo, que é apóstolo do Eterno Pai, que vem para salvar a humanidade. Então também nós, como, né, no meu caso, sacerdote palotino, mas qualquer palotino, seja leigo, seja religioso, seja consagrado, né, nos outros ramos, vamos dizer assim, da nossa família, deveria ter na imitação de Cristo essa coluna vertebral, né, que sustenta todos os outros elementos da nossa espiritualidade. E aí, a partir da imitação de Cristo, vão se encaixando, né, outros elementos que vão dando sentido ou facilitando, de algum modo, o cumprimento, né, dessa imitação de Cristo. Para nós, a figura principal da Virgem Maria, dentro da espiritualidade palotina, nossa padroeira, nossa mãe, é a Rainha dos Apóstolos, que para nós é representada naquela pintura onde, no cenáculo de Jerusalém, Pentecostes, Maria é colocada ao centro dos apóstolos, né, e nosso fundador, São Vicente Pallotti, pede que se acrescente, né, na pintura, né, claro, isso não é uma intuição completamente original dele, certamente outros já tinham intuído isso, até porque isso vem da própria Sagrada Escritura, mas nessa pintura específica que nós temos como padroeira, né, duas mulheres são colocadas, uma à esquerda e outra à direita da Virgem Maria, né, recordando que no cenáculo de Jerusalém, lá em Pentecostes, né, não estavam somente os apóstolos, o Espírito Santo não é somente para a hierarquia, somente para a igreja no sentido hierárquico, mas é para a igreja como comunhão, igreja como participação, né, de todos os fiéis. Então a Virgem Maria ela preside o cenáculo sem ser apóstola, né? Ela tem o mérito de rainha dos apóstolos sem nunca ter subido a um púlpito para pregar, mas é apóstola justamente porque cumpriu naquilo que lhe era confiado, né, a sua missão com excelência, por isso supera os apóstolos, né, em mérito, como diz São Vicente Pallotti, por isso ela é chamada de rainha dos apóstolos, e para nós, palotinos, é muito importante essa ideia de resgatar, de algum modo, né, o apostolado, a missão dos batizados todos, né, como parte da evangelização e missão da igreja. Né, São Vicente Pallotti viveu em 1835, na verdade teve a sua inspiração em 1835, por ali, né, e nesse tempo a igreja era fortemente clerical, né, e ele entendia que os leigos tinham não somente um papel, né, de cooperação financeira, né, ou mera
participação distante no apostolado da igreja, mas que tinham um papel, né, fundamental e que cada um poderia, segundo diz o próprio texto dele, né, o apelo dele ao povo de Roma, todos podem participar do apostolado de Jesus Cristo. Né? Ele fala operários, comerciantes, médicos, artesãos, homens, mulheres, sacerdotes, religiosos, e ele vai enumerando todas as classes, né, que ele consegue encontrar, cada um pode participar, e ele diz, mesmo os doentes, né, quando não puderem fazer nada, podem oferecer a sua oração, né, e com a sua oração cooperar para a salvação das almas e assim para a expansão, né, o crescimento do reino de Deus. Tem muitos outros elementos palotinos que a gente pode acrescentar, e eu vou somente falar de mais um. Né? Para nós, São Vicente apresenta também a Sagrada Família de Nazaré como modelo de vida comunitária, né? E um elemento que eu sempre gosto de destacar, que me chama muito a atenção para nós que somos religiosos, nós fazemos, né, promessas de obediência, aqueles votos que vocês já conhecem de outros religiosos, né, que ele recorda que na Sagrada Família de Nazaré, né, o menos perfeito era o que governava a Sagrada Família. Né? Jesus se fez obediente a seus pais, Maria, como Santíssima e Imaculada, né, se colocou sob os cuidados de São José. E se a gente repara bem na Sagrada Escritura, a partir do momento em que São José assume a Virgem Maria, né, e o menino sob seus cuidados, então o anjo passa a se dirigir somente a José e não mais a Virgem Maria. Né? O anjo sempre fala a São José, e é São José, então, que guia e protege a Sagrada Família. Ou seja, nas nossas comunidades, na congregação, na igreja, nem sempre o mais perfeito vai ser o superior, mas nós, por amor a Cristo, devemos nos colocar, né, debaixo da obediência e, então, seguindo aquele que talvez seja menos perfeito do que nós, vamos encontrar a vontade de Deus. E acho isso muito bonito, né, na Sagrada Família, principalmente eu que sou devoto de São José, seja pelo meu nome, seja por tantas outras coisas, né? A figura de São José, como esse aqui, é o guarda dos tesouros de Deus, né? Os maiores tesouros de Deus foram confiados a um homem imperfeito. Imperfeito, não, né? São José era justo e santo, mas perto de Jesus e de Maria, obviamente, era um homem como cada um de nós. Né? Então, São José é o guarda, né, dos tesouros de Deus e para São Vicente Paulo, de alguma maneira, na vida religiosa também os superiores se tornam para nós esses guardas, né, dos tesouros de Deus. Muitas outras coisas poderia falar, E, tem outros e elementos menores e maiores que acabo deixando passar, mas certamente esses são bastante importantes para mim. haverá umas outras conversas que poderíamos aprofundar melhor esses Sim, temas, né? E o senhor, como é que o senhor conheceu a... Peraí que eu vou ter que desligar um negócio aqui. Peraí, só um instantinho. tá bem. Depois vai para a edição isso daí. Isso. Eu não sei o que que houve, que o meu telefone antes, à meia-noite, tocava uma musiquinha, agora todo meio-dia, de repente toca uma musiquinha, entendeu? Não sei o que que é isso. Você começa a tocar a musiquinha. Graças a Deus agora eu não levo mais susto, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, José Luiz. Bom, vou voltando. Como é que você conheceu a espiritualidade Parotim? Por que que você escolheu? Você teve alguma experiência com outras espiritualidades ou não? Minha paróquia de Teológicas. origem é uma paróquia palotina, né? Lá Ah, em Niterói, paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que fica em Pendotiba, ela já há alguns anos ela é administrada pelos padres, irmãos palotinos. Então, todo o meu primeiro contato com a igreja foi através desses padres. E sempre me encantou muito o modo deles de ser, né? Seja pela proximidade deles com a gente, com o povo, o modo muito normal deles, né, de tratar as pessoas sem uma distância muito grande, e fez com que a gente se aproximasse muito, né, dos padres que trabalhavam ali, e aí acabei conhecendo o santo e lendo a vida de São Vicente Pallotti, acabei me encantando pelo modo dele de ser. Eu, particularmente, a minha experiência com o carisma palotino, ela começa não pela ideia, mas pela vida do santo. Né? Me encantei primeiro, né, pela figura de São Vicente Pallotti, por aquilo que ele representou naquele tempo, e depois a espiritualidade ela foi crescendo, vamos dizer assim, o amor por ela, né, e a identificação por ela. Hoje me identifico, né, bastante com a ideia de São Vicente Pallotti e não me vejo, não me compreendo dentro de outra espiritualidade, né, específica ou carismática. Mas tive contato com outras, né, durante o período de discernimento vocacional, eu busquei contato com os agostinianos, né, tinha bastante apreço pela vida de Santo Agostinho, pelo pensamento dele, então, né, acabei buscando contato com os agostinianos, né, da Ordem de Santo Agostinho, tive contato com eles, gostei bastante, era bastante interessante, mas acabei, naquele tempo, decidindo mesmo pela espiritualidade palotina, que me encantava mais
gosto da espiritualidade franciscana, né? São Vicente Pallotti mesmo, ele era da Ordem Terceira de São Francisco, inclusive recebeu autorização para dormir com o hábito franciscano, né? Tanto que na casa geral nossa tem lá a batina diocesana dele, um hábito franciscano do lado, né, com o qual ele dormia, para representar essa pertença dele, né, à espiritualidade franciscana. Também era bastante próximo da espiritualidade carmelita. Ele tinha lá, a gente encontra ainda na Casa Geral, a imagem de Santa Teresa, né, e um quadro que ele mandou fazer da subida, né, do Monte Carmelo, né, de São João da Cruz. Ele adaptou, né, segundo a própria espiritualidade pessoal dele. Nossa espiritualidade palotina também é influenciada não só pelos franciscanos, pelos carmelitas, mas também pelos jesuítas, né? São Vicente Pallotti gostava, né, dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Inclusive uma das frases muito importantes para nós, que é fazer tudo para a infinita glória de Deus, né? É uma adaptação de uma frase comum da espiritualidade inaciana, né? Que é fazer tudo para a maior glória de Deus, né? São Vicente Pallotti adapta o maior para a infinita glória, né? E a gente passa a usar essa expressão também como expressão nossa. São Vicente também apreciava muito a espiritualidade de São Francisco de Sales, né? E inclusive temos uma oração que era própria de São Francisco de Sales, que a gente tem, né, adaptada para a nossa realidade, que é ao fazer o sinal da cruz, dizer, por mim nada posso, com Deus tudo posso, por amor a Deus quero tudo fazer, a minha honra e a ele o desprezo. Oh, a ele a honra e a mim o desprezo. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de coisa gravada. A vida é eternamente um meme. A ele a honra e a mim o desprezo. Pode repetir, repete devagar agora que eu gostei, porque eu quase fui filha de São Francisco de Sales, só que acabou a associação aqui no Rio de Janeiro, né? Eu O comecei. São Francisco de Sales, ele tinha uma oração própria dele. São Vicente Pallotti, ele adapta isso para a espiritualidade pessoal dele, e isso a gente pega, né, do fundador. E ao fazer o sinal da cruz, a gente diria algo mais ou menos assim: por mim nada posso, com Deus tudo posso. Por amor a Deus quero fazer tudo. A ele a honra, a mim o desprezo. Ou seja, a ele a honra, a mim o desprezo. Fazemos dessa maneira o sinal da cruz, que a gente chama sinal da cruz palotino, mas tem raiz na espiritualidade de São Francisco de Sales. Então, como palotino, a gente bebe de muitas outras espiritualidades, e isso é outra marca da espiritualidade palotina. Palotti, ele é um santo conhecido como um santo universal, ele quis ser tudo. Tudo que ele podia, ele quis ser, né? Naquele tempo, ele pertenceu a várias ordens terceiras, a várias confrarias, associações em Roma. Ele trabalhou com todos os apostolados que você possa imaginar. Ele foi professor de faculdade, ele foi capelão de hospital, ele foi capelão dos militares, ele foi capelão das pessoas condenadas à morte, acompanhava alguns, né, até a condenação à morte. Ele fundou um orfanato que deu origem às Irmãs Palotinas. Ele era diretor espiritual de seminário, ele foi confessor até do Papa, né? O Papa Pio IX, por vezes, extraordinariamente, mandava uma carruagem até a casa de Pallotti para buscá-lo, né, para atendê-lo em confissão ou para poder, de alguma maneira, se dirigir com ele. Inclusive, ele profetizou, né, que esse Mastai Ferretti, na época ainda não bispo, pelo que me recordo, né, seria papa, e isso consta até numa das biografias que o site do Vaticano coloca, né, do Papa Pio IX. Então, Pallotti era universal, ele queria ser tudo para todos, e a gente, como palotino, tem essa marca. Não é tanto o que a gente faz, é o modo como a gente faz, né? Pallotti queria que trabalhássemos em comunhão. A palavra importante e mais fundamental, poderia dizer hoje, né, para a compreensão do nosso carisma na atualidade, é a palavra cooperação. Precisamos trabalhar junto, fazer cooperar padres e leigos, religiosos, seculares, todos, né? E aí até mesmo aqueles que não são cristãos, aqueles que não são nem mesmo fiéis, né, em Deus, né, podem cooperar para o bem das pessoas nas obras de caridade. Então, Pallotti, ele já naquele tempo tinha essa intuição de que todos mesmo podem, de algum modo, né, trabalhar unidos. Então, nós, como palotinos, né, temos essa marca. Devemos ser um ponto de unidade na igreja, nunca de divisão, mas sempre de unidade dentro da igreja. Tá bom, Padre José Luiz, muito obrigada, né? Espero poder conversar outras vezes com o senhor e até lá, até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Espera aí. Deixa eu parar aqui. Vamos ver se eu consigo parar. Espera aí. Eu também estou aprendendo, vai.